Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a economia brasileira cresceu em fevereiro, impulsionada pelo setor de serviços, mas ainda pode ser afetada por outros indicadores econômicos. A atividade econômica brasileira avançou 0,6% em fevereiro. Segundo uma prévia da Fundação Getúlio Vargas, a estimativa é que o acumulado do PIB no primeiro bimestre de 2022 tenha sido de 1.332 bilhões de reais. Na análise trimestral, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país apresenta alta de 1,1% na comparação com os 3 meses finalizados em novembro. Já no ano, o crescimento da economia nacional é de 1,2%. De acordo com a FGV, o crescimento da economia brasileira segue impulsionado pelo desempenho do setor de serviços, com variação acima da observada na agropecuária e na indústria em praticamente todos os meses desde meados do ano passado. No período entre dezembro e fevereiro, o consumo das famílias cresceu 2,1% em comparação ao mesmo período do ano passado. O setor foi o único a apresentar taxas positivas influenciadas pelo desempenho do transporte e alimentação. E olha só, a Polícia Federal realiza uma operação contra a organização criminosa que atua dentro e fora de presídios com o tráfico de drogas e homicídios. A ação acontece em 4 estados. A Polícia Federal deflagrou a Operação Tabuleiro, com o objetivo de desarticular a estrutura regional de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e outros crimes. São cumpridos mais de 82 mandados, sendo 47 mandados de prisão preventiva e 35 de busca e apreensão em Boa Vista, Roraima, na capital paulista, em Uberlândia, Minas Gerais e em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Após a Operação Presente de Grego, em agosto do ano passado, líderes e outros membros da organização que agiam em postos estratégicos foram presos. A Polícia Federal identificou que o grupo pretendia novamente se reestruturar para continuar cometendo os crimes. Uma das intenções era retomar o controle da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, o maior presídio do estado de Roraima. As ações do grupo, em Roraima, estariam sendo coordenadas por suspeitos em outros estados, em especial por um homem preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mais de 200 policiais federais atuam na operação. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas de Roraima. Nos últimos 3 anos, mais de 200 colaboradores da facção criminosa foram presos no estado pela Polícia Federal e pelas polícias Civil, Militar e Penal de Roraima. E mudando de assunto, o ex-jogador Pelé voltou a ser internado para dar sequência ao tratamento de câncer, mas, segundo a equipe médica, ele tem condições boas e estáveis e deve ter alta em breve. As condições clínicas são boas e estáveis e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias, divulgou o hospital israelita Albert Einstein em um comunicado. Pelé terá que ir à clínica pelo menos uma vez por mês para realizar exames e seguir o tratamento de quimioterapia contra o tumor no cólon. Embora o ex-jogador tenha permanecido ativo em suas redes sociais, ele não voltou a publicar imagens recentes suas. No entanto, após a detecção do tumor, Pelé e sua família destacaram seu bom estado de saúde. Antes do diagnóstico no cólon, quando ficou internado por um mês entre agosto e setembro do ano passado, o ex-craque do Santos e da seleção brasileira foi internado em Paris em 2019 e transferido para São Paulo para retirar uma pedra nos rins. E falando sobre coronavírus, em Xangai, moradores vão poder aos poucos começar a sair de casa, mas não dos bairros onde moram. A maior cidade da China sofre há semanas com um grande surto de Covid. O mal-estar domina muitos habitantes da capital econômica da China devido às dificuldades para obter comida durante o confinamento e com o isolamento forçado para pessoas que testam positivo para a doença em centros de quarentena. Além disso, as medidas de confinamento estavam previstas para durar 4 dias, mas foram prolongadas. Diante do cenário, autoridades municipais anunciaram uma relativa flexibilização do confinamento domiciliar para que mais de 12 milhões de habitantes possam sair de casa, mas sem poder deixar os bairros em que moram.
A China ainda defende a estratégia de tolerância zero com a Covid-19 e mostra muita prudência diante dos contágios, especialmente entre idosos, pessoas vulneráveis e não vacinados. As medidas não conseguiram conter o foco da doença em Xangai, que registrou mais 18 mil novos casos nesta quarta e 7 mortes, todas de pessoas com comorbidades e 5 delas com mais de 70 anos. Desde o mês passado, a capital econômica da China acumula mais de 400 mil infecções e 17 mortes provocadas pela doença. A Rússia intensificou os bombardeios na Ucrânia, diz ter atingido mais de 1.000 alvos militares. Os ataques são mais intensos no leste do país, que se tornou prioridade para Putin. Enquanto isso, Moscou voltou a responder à expulsão de diplomatas russos com a mesma moeda. O Kremlin anunciou a saída da Rússia de 36 representantes da Bélgica e da Holanda. Tratam-se de 21 diplomatas belgas e 15 holandeses, entre eles 14 empregados da embaixada holandesa em Moscou e um do consulado em São Petersburgo. Todos terão 2 semanas para sair da Rússia. A diplomacia russa também disse que havia convocado o embaixador de Luxemburgo para protestar contra a expulsão de um diplomata russo. Nas últimas semanas, outros países europeus, como Alemanha, França, Itália e Espanha, expulsaram diversos diplomatas russos motivados pela invasão de Moscou na Ucrânia. O Kremlin prometeu responder a cada uma expulsão que ocorrer e já expulsou diversos diplomatas europeus como represália. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas afirmou que este ano pelo menos 20 milhões de pessoas enfrentam um risco de fome devido à seca crescente no Quênia, Somália e Etiópia. O longo período sem chuva no chifre da África devastou plantações e a criação de gado, forçando muitos a deixar suas casas. Após 3 estações chuvosas sem precipitação, estima-se que a região esteja no maior índice de seca dos últimos 40 anos. Esperamos a chegada da estação chuvosa deste ano. Já está atrasada e estamos muito preocupados se for abaixo da média. As estimativas sugerem que os números de pessoas afetadas podem disparar de 14 milhões para 20 milhões de pessoas. Precisamos da capacidade de resposta, precisamos da chuva. 6 milhões de somalis, ou quase 40% da população, enfrentam níveis extremos de insegurança alimentar. No Quênia, 500 mil pessoas se encaminham para uma crise alimentar, especialmente nas comunidades do norte que vivem da pecuária. Na Etiópia, onde a guerra durou 17 meses no norte, os índices de desnutrição no sul e sudeste superaram os níveis de emergência. A situação também é agravada pelo conflito na Ucrânia, que contribuiu para o aumento dos preços dos alimentos e do combustível, afetando as cadeias de abastecimento. E antes de encerrar, novos estudos analisam o derretimento do gelo na Groenlândia e no Ártico. Os dados alarmantes mostram que o nível é o mais baixo em 44 anos. O derretimento do gelo tem sido rápido na Groenlândia e no Ártico. Na Antártica, a situação costumava ser inversa, com tendência de aumento modesto, apesar das significativas variações anuais e regionais. Por isso, o continente gelado no sul do planeta parecia resistir melhor às mudanças climáticas do que a região polar do norte da Terra. Mas, a análise de um grupo de cientistas da Universidade Chinesa Sun Yat-sen mostrou que a banquisa antártica atingiu em fevereiro, no final do verão austral, seu nível mais baixo em 44 anos. O ciclo natural da banquisa, o gelo que flutua no oceano, é que ele derrete no verão e se forma novamente no inverno. Em 2022, a banquisa da Antártica despencou e foi medida em 1.900.000 km² em 25 de fevereiro, um recorde de baixa desde o início dos registros em 1978. Isso é 30% menos do que a média ao longo de 3 décadas, entre 1981 e 2010. O derretimento da banquisa não tem impacto no nível do mar, porque é formada pelo congelamento da água salgada. Mas menos cobertura também é motivo de preocupação. Quando a superfície branca da banquisa, que reflete a energia do Sol, é substituída pela superfície escura do mar, há menos reflexo de luz e mais absorção de calor. O estudo foi publicado na revista Advances in Atmospheric Sciences. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.